Olá, bom dia! Bom dia a todo mundo aí que tá chegando. Isso aí, pessoal. Vamos aqui nessa live rápida aqui falar de uma informação muito importante, né? Então, quero desejar aqui a todos um bom dia, todo mundo bem-vindo a essa live. Eu me chamo Suderlande Castro. Um bom dia para você aqui em todo canto do nosso país que está acompanhando a gente nas páginas Suderlande Castro e Stefano David Castro, tanto no Facebook, no YouTube, no Instagram e também no TikTok, né? Então, bom, pessoal, nessa live aqui, né, a gente fica feliz, né, trazendo essa informação de que os primeiros brasileiros já chegaram em solo, né, no nosso país. Ana Maria, bom dia para você, minha querida. Seja bem-vinda. Bom, meus amigos, a gente está sabendo o que está acontecendo em relação entre Palestina e Israel. E é muito importante, Jadel, bom dia para você, meu irmão. E é muito importante que nós possamos ter a consciência de que aquele conflito lá, pessoal, está muito, mas muito além daquilo que a gente possa, de fato, interpretar. Eunice, bom dia para você também. Então, aquela guerra já é antiga. Sabemos que quem criou, né, ou melhor, tentou criar os dois estados, Israel e Palestina, foi a Inglaterra, que na época dominava aquilo, mas aí não houve uma divisão correta, que era a criação do Estado da Palestina. Israel foi avançando em áreas devido às guerras que eles tiveram desde 1947, tomando espaço, e aí chegou esse conflito. O mais importante é que nós aqui no Brasil possamos entender que a direita aqui do Brasil, essa turma que é bolsonarista, está tentando ganhar narrativas em cima de algo que eles deveriam era tentar ver os inocentes. Calma aí, pessoal. Nós vamos realmente falar de inocentes. Nós não podemos misturar uma coisa com outra. Se temos parlamentares ignóbeis, que não têm compreensão, que não têm capacidade cognitiva, que não têm intelecto, bom, aí a gente tem que realmente ver por que os brasileiros votaram nessas bênçãos. Mas a gente tem que mostrar para eles que temos que tratar sobre os inocentes. E não para quem escolheu o lado. Aqui, mais cedo estava lendo um post que o Eduardo Bolsonaro, novamente, aquela figura, só Jesus na causa, estava novamente a usar esse lado para atacar a esquerda direita. Meu amigo, as eleições passaram. Acabou. O que nós temos são pessoas inocentes que precisam de ajuda. Será que no momento difícil, do sofrimento de famílias, independente, né, da escolha que elas tiveram em relação à sua fé, não podemos de fato esquecer dos inocentes? Mas no Brasil, cara, infelizmente, esses, né, deputados e senadores de um lado inconformado, que não tem a capacidade cognitiva, que não tem a capacidade de enxergar 1 milímetro, né, na sua frente. Não, nós temos que aproveitar até o Sérgio Moro com a esposa dele, rapaz, pelo amor de Deus. É algo, sabe, que a gente realmente tem que rever. Mesmo que o Brasil seja um país maravilhoso, como os brasileiros que acabaram de chegar e deram lá o seu relato, que o Brasil é um país maravilhoso, não tem guerra, não tem nada, mas infelizmente nós temos aqui um pequeno grupo que, se depender deles, tenha certeza, aqui os caras promovem bagunça. Então, como a gente está vendo no noticiário, pode prestar muita atenção. A pauta dos bolsonaristas é só querer dizer que tu tá ou com a Palestina ou que tu tá com Israel. Mas não estão se importando com os inocentes que estão entre o fogo cruzado. Até nisso, cara. Existe 4 milhões de palestinos que estão na faixa de Gaza, que já foi 80% tomado por Israel. Mas como é que as pessoas não sabem? Porque elas não se informam. Aí pega uma coisa, né, de religião, mistura com política, aí é o que dá. Eu já falei aqui inúmeras vezes, a nossa fé, ela é baseada no cristianismo. Eles lá têm outra fé, né? Para eles, Jesus é profeta. Para nós é o Salvador. Mas eu não sei por que às vezes as pessoas deixam de estudar o fato histórico, que existe o fato histórico junto com o fato religioso. E aí, quando se aprende lá atrás, no ensino fundamental e médio, interpretação de texto é para que você possa ter a capacidade cognitiva de separar o que é certo e errado. Mas aqui eles misturam tudo. É para tentar ganhar, sabe, engajamento. É para tentar gerar realmente movimento de rede social. Porque eles são realmente, de fato, improdutivos. Alguém aqui tem dúvida que deputados e senadores bolsonaristas são improdutivos? Não apresentaram nenhum tipo de projeto. Todo mundo viu nas comissões
tanto na CCJ, nas CPIs, na CPMI, os caras são extremamente horríveis, um baixo intelecto e humilhado de certas formas. Não conseguem nem sequer entender o que a outra pessoa está falando se tiver um português elevado. Foi o que foi mostrado, porque eles não são adeptos à leitura. Eles não pegam um dicionário, eles não pegam um livro, eles não pegam livros para ler, eles não conseguem, sabe, passar horas lendo um livro. Até o próprio Bolsonaro, conforme as palavras do Campos Neto, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, o cara ouvia 3 minutos de economia. 3 minutos você não consegue nem abrir as explicações nas planilhas, nos dados, mostrar as oscilações. Como é que um presidente da República, que tem por uma das funções proteger a economia, junto com o seu presidente do Banco Central, que é a instituição responsável pela saúde financeira do país, o cara não consegue te ouvir por mais de 3 minutos, porque ele vai buscar um assunto aleatório. Se falar, ele não sabe interpretar, porque ele parou nos 3 minutos. Esse era o tipo de presidente que tínhamos. E nós falávamos aqui. Mas o outro lado dizia não. Aí falava de Paulo Guedes. Eu, que eu sou da área econômica, com pós-graduação em economia, que criticava Paulo Guedes, aparecia aqui as bênçãos, dizendo que eu tinha que aprender. Porque o rapaz lá, porque era do lado do Bolsonaro, ninguém podia tocar nele. Eu, sendo também um economista, com todo o respaldo de criticar um outro colega. A diferença entre eu e Paulo Guedes é só questão de idade. Mas o ensino é o mesmo. As informações são as mesmas. Os números são os mesmos para todos, para a interpretação. E a gente via que estava havendo coisas erradas. Mas foi feita uma blindagem. O rapaz é bom, não pode ser criticado. E quem está a criticar ele é porque é incompetente e não tem informação. Onde já se viu, está aí a prova. A prova que nós falávamos que tinha algo errado na economia do nosso país, na política econômica. O presidente do Banco Central falava com o cara por 3 minutos. 3 minutos tu não consegue abrir, né? Um tablet para informar para ti. Olha, o movimento das planilhas aqui em relação da oscilação, tanto na Bolsa de Valores, na questão do próprio dólar, na questão também das commodities, nas variáveis internas e externas. Como, meu amigo, a gente ia para frente numa situação dessa? E outra, como é que Campos Neto se deixa passar por isso? Um economista. Eu tenho as minhas críticas? Claro, tenho. Todos nós temos críticas com um colega da mesma área. Isso é normal, porque a gente tem uma opinião diferente, ou tem algo melhor. Mas um economista deixar se passar por isso, uma humilhação, se chegar para apresentar, para conversar com o presidente, para junto criar as estratégias econômicas, o cara te ouve em 3 minutos. Ah, meu irmão, por isso que a gente não ia para frente. Tinha algo errado, identificado por todos os que é da área econômica. O cara não estava governando, estava num posto. Pronto. Sabe o que aconteceu com muitos reinos, os impérios, que a gente sempre estudou história, porque sucumbiram, caíram, principalmente aqueles que eram herdados por filhos, no caso aconteceu com o Império Romano, né, o Reino da França, enfim, de todos esses, porque o herdeiro não tinha capacidade de liderança, de conhecimento, né, da sua área, do seu reino, da economia do seu reino. Então, por isso que as democracias surgiram como forma de alternativa de mentes pensantes. Mas de vez em quando aparece uma criatura e quer fazer um regime ditatorial. Por isso que temos que ter muito cuidado. Porque aonde realmente há um travamento de ideias, onde as pessoas não participam, não colaboram, tenha certeza que não vai para frente. E isso aconteceu tanto em reinos e impérios e em ditaduras. Mas por que o Brasil, Derlan, é um país que todo mundo aqui gosta de vender um falso terrorismo econômico associado com o comunismo? É porque existe uma classe política, se você puxar a história lá no século passado, de 1930, quando aconteceu todas as revoluções, né, no nosso país, saindo da República Café com Leite e entrando na área de Vargas e indo até a ditadura militar, você vai entender que essas pessoas descobriram que você criando narrativas e dividindo o país, você ganha força, e aí através do próprio voto, através do próprio apoio da população, que aconteceu na ditadura militar, você chega ao poder. O poder emana do povo. E o povo é que coloca lá. Isso acontecia até na época medieval, onde o povo escolhia uma figura para ser o seu rei.
Então a gente entende que no Brasil existe um déficit gigantesco dos brasileiros entender como é que é o contexto histórico, estudar história. Não é ter o livro lá, dizer que tá, ler 2, 3. Não, cara, é tu ler. Tu ler e voltar, interpretar, entender, ter a capacidade cognitiva sobre aquele fato. Daí se formam os políticos, principalmente quando se fala em geopolítica, que é uma matéria que é dentro da área de administração e economia, que estuda geografia, história, sociedade, economia e política. Por isso que damos o nome de geopolítica. Não é uma palavra bonitinha para deputado ou senador subir na tribuna e falar num cenário. Não, isso não é uma palavra de grife. Isto é uma matéria que exige estudo. Porque o Brasil é um país continental. E você pode usar o termo geopolítico. Por quê? Porque o Brasil é um país continental. Está aqui o mapa atrás de mim. Com áreas diferentes, extensões de terra. Aí você fala, o cenário geopolítico do Brasil é válido? É, o tamanho do Brasil, muito maior do que qualquer outro continente. E aí você também fala do cenário geopolítico, já se referindo a blocos. O cenário geopolítico das Américas, América Latina, América Central, o cenário geopolítico da Europa, o cenário geopolítico do mundo, dos parceiros do grupo. Ou seja, pessoal, tudo isso é baseado em estudos. E você ter um presidente, no caso do Bolsonaro, que foi vendido como alguém pensante, inteligente, era só o que falava aqui nas redes sociais. O cara se mostrando um ignóbil, desinformado. E aí, pessoas que têm formação, nível, né, baixando a cabeça, só porque o cara era presidente. Se eu fosse, não sei, cara, às vezes as pessoas querem o cargo, aquela vontade de estar no poder, que elas negam o seu conhecimento para poder estar lá. Porque o Campos Neto negou o conhecimento em economia para poder estar no agrado de Bolsonaro. Só pode ter sido. Porque não tem como, meu irmão, chegar para explicar qualquer dado econômico, um filho da mãe não aguentar 3 minutos, eu vou embora. Porque eu não vou perder tempo. Eu tenho mais o que fazer. Não tenho paciência para quem não quer aprender. Então é uma vergonha, senhor Campos Neto. Depois que o senhor deu a entrevista para o Pedro Bial e falou naquilo, eu me senti envergonhado. Eu não sei se o senhor sentiu essa vergonha, mas eu senti uma pura e grande vergonha. Porque alguém que tem formação, alguém que estudou, alguém que está no mercado de trabalho, chega para apresentar como é que está a economia, para falar sobre a economia, e tu ter um presidente que só te escuta no máximo 3 minutos, meu irmão, vou te contar, viu? Era fim dos tempos mesmo. Lamentável isso. E eu espero que isso sirva de exemplo, até para os próprios brasileiros. Aí, tem uns que gostam de comparar pela falta de ensino superior do presidente Lula, mas o próprio Campos Neto falou, ele é mais atento, ele é mais, né, atencioso em relação a isso. Olha, pessoal, os diplomas universitários é só uma fase do capitalismo também. É uma parte do capitalismo. Porque esses diplomas, eles não são dados gratuitamente como tinha lá na Grécia, que os filósofos davam conhecimento gratuito. Você, determinada área, aquele ensino para sua formação, ele é pago. Se for privado, é pago por você. Se for público, é pago pelo governo. E é o diploma que caracteriza que você passou pelaquela graduação. Mas tem muita gente com capacidade de aprender sem ter a necessidade de passar em uma universidade. Eu reconheço isso. Mesmo eu sendo ortodoxo, mesmo eu reconhecendo que para áreas de gestão é necessário que haja formação em uma das duas áreas, administração e economia. Porque só o que temos no nosso país aqui é prefeitos de municípios, né, quase sem estudo, gerenciando municípios. Por isso que temos aqui mais de 80% de municípios com situação financeira complicada. Nós damos oportunidade a pessoas que não têm conhecimento para gerenciar municípios e às vezes até estado. E aí os caras se apresentam como salvador e depois vem criar imposto, como é o caso do Romeu Zema lá em Minas Gerais, que prometeu regularizar os atrasos dos salários dos funcionários públicos de Minas Gerais, ganhou a primeira vez como governador, na segunda veio, né, foi reeleito, e agora para tentar fazer aquilo que ele prometeu na sua primeira campanha, quando governador que foi eleito, né, a questão dos salários do funcionarismo público de Minas Gerais, nós vamos criar imposto aqui. Aí depois os caras vêm com um papo, menos Estado e mais iniciativa privada, né? Menos Estado. Olha, Estado é Estado, independente, cara. Ele não tem que ser mínimo, não, ele tem que ser Estado, ele tem que ser um Estado forte. É através do Estado forte que aí se começam os projetos de investimento. Por exemplo, o PAC 3 vai investir mais de 1 trilhão. E é o Estado injetando dinheiro na economia.
É o Estado mostrando que tem a capacidade de gerar emprego e renda, e as empresas privadas serão beneficiadas, porque é 1 trilhão que serão, né, redistribuídas para empresas que irão prestar serviço para obras federais, estaduais e até municipais. Olha que coisa bacana. Se você é contra o Estado mínimo, então você não vá buscar concurso público, que para que haja concurso público é necessário que haja um Estado forte, para assim garantir o pagamento do salário. Não, mas o Brasil está numa situação complicada porque foi pego, né, lá na questão das brigas narrativas. Carlos Roberto, PT, Lages, Santa Catarina esquerdista desde Pia sempre forte. Exatamente. Meu amigo Carlos Roberto, ele tem uma visão nacionalista, até pela questão da própria formação na área econômica que eu tenho. Mas, quando as pessoas me falam assim, porque às vezes as pessoas acham que eu tenho realmente um lado de esquerda. Esse não. Eu tenho uma visão nacionalista, mas eu concordo que a esquerda é muito mais equilibrada e planejada do que a direita. Não, o cara da direita pode achar ruim à vontade. Eu não tô nem aí pra sua opinião de você é de direita. Porque primeiro, o que foi apresentado durante 4 anos do governo Bolsonaro, e se nós puxarmos o que o Aécio Neves aprontava lá atrás, quando queria ser presidente, mais as ações dos deputados e senadores bolsonaristas que estão se apresentando naquele baixíssimo nível intelectual, meu irmão, eu não vou concordar que os caras da direita são um poço de sabedoria, com conhecimento, compromisso de pessoas equilibradas, que é o pior, pessoas equilibradas, né? Nem isso eles são, né? Então a gente tem que realmente falar de fato verídico. A esquerda brasileira, mesmo com seus erros e tropeços, ainda é mais consciente, mais preparada, né? E mais organizada do que a direita. E aí a direita escolhe quem para ser representante deles? Bolsonaro, que foi expulso do exército. Daí, meu amigo Carlos, você tira como é que não dá. Eu acho importante que se tenha um governo e que tenha oposição, mas que uma oposição que seja construtiva, que apresente proposta. Os caras são lacradores. E dane-se os bolsonaristas. A turma de direita aí que não aceita as verdades. Verdade é bicho bom, te liberta, não tem? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Bolsonaro só veio falando isso, né? Mas eles não fazem, não buscam. Então, por isso que eu acho muito importante para vocês ficarem muito atentos para não cair nas narrativas da turma aí que já está querendo dividir o Brasil para torcer, né, um lado ou outro, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né, entre Israel e Palestina. E é por essa razão que eu trago essa matéria, que primeiro avião trazendo brasileiros que estavam em Israel chega ao Brasil. Bom dia, meu amigo Davi, a todos, né? Que a paz do Senhor sempre esteja com todos nós. Silva Abraão, amém, que a paz do Senhor esteja sempre conosco. É importante isso. Olha, meus amigos, o primeiro avião de resgate trazendo brasileiros de Israel pousou em Brasília por volta das 4h10 desta quarta-feira, né? Dia 11. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira, com 211 passageiros, decolou de Tel Aviv às 14h12, horário de Brasília, de ontem, dia 10, e fez voo de cerca de 14 horas diretos para a capital federal. Tinha que ser o avião da FAB, pessoal, porque um outro avião fazia um voo desse de 14 horas, entendeu? Por isso que é complicado trazer os brasileiros, ainda tem mais. Vamos ver se a gente consegue trazer eles, pessoal. É muita gente. No total, 107 passageiros desembarcaram em Brasília e 104 seguiram para o Rio de Janeiro. 2 aviões da FAB, o governo federal mobilizou a repatriação dos brasileiros devido ao confronto iniciado no último final de semana entre Israel e o grupo Hamas na Palestina e no Oriente Médio. Estão previstos mais 4 voos até domingo, na chamada Operação Voltada em Paz, coordenada pelo Ministério da Defesa e das Relações Exteriores. Neste primeiro momento, a estimativa é retirar 900 brasileiros que estão em Israel e na Palestina. Ou seja, aqui a preocupação do governo brasileiro, que tomou uma iniciativa rápida, e está de parabéns, porque em pouquíssimas horas já tinha um plano de buscar esses brasileiros, e em poucos dias esses brasileiros já estão em solo, para você ver a velocidade que o governo tomou. Outra, pessoal, o próprio presidente Lula, ele repudiou essas ações no mesmo dia que aconteceu. Então, o pessoal aí da imprensa, o pessoal também aí do lado bolsonarista, ainda tenta emplacar essa narrativa de que o governo, né, ele fechou os olhos para essa realidade, que é conversa para trancoso.
governo tomou uma postura certa, assim como disse o Reinaldo Azevedo, o tio Rei. Porque nós estamos falando de vidas de inocentes que precisam de ajuda. E esse é um fato que precisa ser levado a sério. Temos que ajudar as pessoas. Não se esqueça, rapaz. Olha o coraçãozinho. Não é não? Bom dia, Daniel, estamos juntos. Bom dia, meu amigo Daniel. Né? Seja bem-vindo. Né? Estamos nessa live aqui falando sobre a vinda desses brasileiros, uma ação rápida, bem sucedida do governo brasileiro em trazer os nossos patrícios, né? Os que estavam lá em Israel, conhecendo uns lá até por questão de visita como turistas, e agora chegaram sãos e salvos graças à ação do governo, graças a uma estratégia bem planejada da própria das Forças Armadas aqui do Brasil, principalmente por causa da aeronáutica, né, que é a Força Aérea Brasileira. Eles estão querendo realmente isso porque eles ficaram com a imagem muito manchada ao lado de ter ficado com o lado do Bolsonaro. Mas vamos lá, né? Vamos mantendo isso, vamos mantendo as informações sobre este caso. A gente, olha, eu tô novamente voltando para fazer lives. Então tem 4 páginas que essas páginas irão ser feitas lives. Essa daqui, né, que é da minha esposa, a minha Cidadão de Castro, que é a mais conhecida, que é né, que tem mais gente. Aí tem Portal Cidadão de Castro e Cidadão de Castro Geopolítica, né? E a gente vai fazer todo esse procedimento de informação, que eu acho que não dá para ficar fora das redes sociais, não. O momentinho que a gente sai, por exemplo, vocês aqui, mas Sudarlano, cadê você? Não apareceu? É porque a gente tem outras coisas para fazer, meus amigos, né? A gente tem uma vida, a gente tem um trabalho, enfim, a gente vai fazendo na medida do possível. Mas a partir do momento que a gente vai saindo, dando espaço, a turma não quer aparece, meu irmão. Porque eu vou ser bem sincero para vocês. Eu achava que terminou as eleições, pronto, o Brasil ia tocar a vida normal, acabou aquela fase sombria, etc, coisa e tal, que nada, mano. É só, por exemplo, à medida que eu saí das lives, à medida que outras pessoas saíram, por incrível que pareça, não é que apareceu os nadadozinhos dos bolsonaristas, rapaz, de novo. Eu abro aqui as minhas redes sociais e gente aqui começando a aparecer com as fake news aqui, pipocando. Não, a gente tem que combater isso aqui novamente. Não, parece que não dá um sossego pra gente, esse povo. Não trabalham não, essa turma, não gosta. Deve fazer alguma coisa, alguém paga isso pra fazer isso, porque não, meu irmão. Não. E principalmente, esses últimos posts antes aqui do conflito lá, eles estavam falando da economia. Eu que não estava tendo tempo para vir aqui para desmentir a questão econômica, porque eles adoram aqui, sabe? Criar uma situação dificultosa para nossa economia, sendo que o Brasil vai crescer perto da casa dos 3% do PIB, o produto, né? Interno bruto. Tentando vender que o Brasil não está andando, pelo amor de Deus. Cara, sei não. Ó, teve uma ação, pessoal, do próprio Paulo Guedes. E os bolsonaristas não falavam que o Paulo Guedes ele não era favorável que o governo federal alimentasse estados e municípios com situação financeira complicada. Isso é do próprio Paulo Guedes. Por isso que a LDO dele foi baseada em corte de gastos, porque eles estavam realmente criando bombas fiscais e tinha essa questão que Paulo Guedes não era muito chegado em ajudar nem as famílias, porque foi uma briga para poder aumentar o Auxílio Brasil na época, que era, né, o programa deles. Quanto mais dar dinheiro para estados e municípios. Sabe o que a gente viu esse ano? Prefeitos fazendo greve e bolsonaristas apoiando prefeitos. Porque tem que mandar recursos para o estado, para o município, que sei o que e tal. Só que o censo de 2022 mostrou que cidades perderam, né, população. E aí isso impacta daquilo que é redistribuído para municípios. Fora também a própria dificuldade da máquina pública. Não, mas eles foram defender essas pessoas, sendo que o Paulo Guedes já falava isso, que não era favorável, e eles não diziam nada. É totalmente sem sentido esse negócio, né? Mas, vamos lá. Vida que segue, vamos caminhando aí, né? Bom, meus amigos, vou me despedindo aqui. Isso aqui foi falar sobre a questão da vida desses brasileiros, né? A Fábio conseguiu trazer mais brasileiros para cá, com vida e segurança. E aí, depois a gente vem com mais uma live aqui para falar para vocês. E a gente está fazendo esse trabalho novamente aqui. Nessa página aqui vou explorar as lives também. Para a gente ficar mais familiarizado, né? Para não ficar uma coisa tão robotizada, né? Então, é um imenso prazer estar com vocês. E a gente se encontra numa próxima live. Muito obrigado pela participação de todos aqui, viu? A gente agradece profundamente aqui, viu? Obrigado, meus irmãos. Até a próxima.